Hoje eu, Pedro, para fazer o terceiro simbolismo do mel, das terceiras duas taças de mel da Santa Ceia, que será jogado hoje na planície, onde foi jogada já as duas segundas taças de mel. Agora vai ser jogada a terceira segunda taças de mel. Hoje, 20 de agosto de 2025, eu, Pedro, lançarei a terceira vez as duas taças da Santa Ceia com mel na planície, onde já foi jogado duas vezes duas taças da Santa Ceia com mel. A segunda foi com a moeda de 25 centavos dentro. A moeda de 25 centavos, que simboliza o ano 2025, e também Jeremias 25, a ira de Deus contra toda a idolatria, e a ira de Deus contra todos os presidentes da terra, e contra todos os que não quiserem seguir Jesus até o último dia. Agora eu, Pedro, vou botar uma fita para não soltar. Se eu, Pedro, achar aquela imagem de escultura lá, naquela rua de barro, então eu, Pedro, jogarei aquela imagem junto com essas duas taças, simbolizando Jeremias 25, a ira de Deus contra todos os presidentes da terra, nesse ano 2000, começando também e continuando nesse ano 2025, simbolizando Jeremias 25, a ira de Deus contra todos os presidentes da terra e contra toda a idolatria da terra. Paz de Deus a todas as nações. Eu, Pedro, hoje, nesse dia 20 de agosto de 2025, na estrada de barro, do lado do cemitério Dona Francisca. Ontem o Pedro fez um vídeo e só hoje de manhã eu percebi que tinha passado no lado de uma imagem. Se eu, Pedro, não estou enganado, era uma imagem de escultura de Maria, que na verdade está representando a cidade de Roma. Hoje eu, Pedro, verei se era uma imagem ou não. Hoje, 20 de agosto. Hoje, 20 de agosto de 2025. Não era, meu pai. Não era uma imagem. Pedaço de plástico. Meu Senhor. Aqui o cemitério Dona Francisca. Era um pedaço de plástico, meu Senhor.
Aqui o cemitério Dona Francisca. Aquilo que o Pedro tinha visto era um pedaço de plástico. O Pedro pensava que era uma imagem. Aqui é o cemitério Dona Francisca. E o Pedro subindo. Uma estrada aqui no cemitério Dona Francisca. E o Pedro pensava que aquilo que estava na estrada ontem era uma imagem, mas na verdade não era. Eu, Pedro, hoje entrei pro lado de trás, pelo lado de trás do cemitério Dona Francisca, que já tem uma subida. Uma pequena árvore. Que Deus nos proteja. Aquilo que o Pedro pensei que era uma imagem, na verdade, era um pedaço de plástico sendo levado pelo vento. Aqui é a vista da cidade, a vista de parte da cidade. Lá é a caixa da água onde o Pedro faz o lixo com a empilhadeira. Aqui é o cemitério Dona Francisca. Essa aqui é a parte mais escura. É como se o Pedro tivesse dado a volta em redor do cemitério, porque aqui já é o outro lado. Aquilo que o Pedro pensava que era uma imagem, na verdade era um pedaço de plástico movido pelo vento. Eu, Pedro, dei a volta. Vou dar a volta em redor desse cemitério Dona Francisca. Essa aqui é a parte mais escura. Eu, Pedro, dei a volta. Fiz um contorno no cemitério Dona Francisca. Eu, Pedro, estou descendo. Eu, Pedro, fui na parte mais alta desse cemitério. Hoje, dia 20 de agosto de 2025. Aqui é a parte escura do cemitério, a parte mais alta desse pequeno monte, que é o cemitério Dona Francisca. Já que não era uma imagem de escultura,
já que não era uma imagem de escultura e era um plástico movido pelo vento, então no vídeo de ontem. Então, de qualquer modo, eu perdi a volta. De qualquer modo, eu perdi a volta em círculo nesse cemitério. Ali, como vocês estão vendo, tem câmeras. Só hoje que o Pedro vi que tem câmeras aqui onde o Pedro fez os simbolismos. Lá é a planície, onde o Pedro joguei o mel. Ó. Em frente a essas colunas, eu Pedro joguei 4 taças de mel. Já que aquilo que o Pedro pensei que era uma imagem, no vídeo na verdade era um plástico que estava sendo movido pelo vento. Como vocês estão vendo aqui, nesse túmulo, que é o túmulo ao lado onde o Pedro botei as taças de mel, a imagem de Maria, vestida de azul e vermelho, que simboliza a mulher de Apocalipse 17, onde Deus fala que é Roma, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu, Pedro, então agora vou descer, já que o Pedro dia volta em círculo em redor do cemitério Dona Francisca, aqui na cidade de Joinville. Só hoje eu, Pedro, fui ver que tem câmeras pelo cemitério. Ó. Como aquele pedaço de plástico no vídeo me enganou. Não era uma imagem de escultura. Então o que eu, Pedro, vou fazer? Hoje, nesse dia 20 de agosto de 2025, já que não era a imagem aquilo que o Pedro pensava que era, eu, Pedro, jogarei no mesmo lugar a terceira segunda taças de mel. Depois que o Pedro disse, andei em volta do cemitério e também na parte mais alta dele, na parte mais escura. A própria palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro deles perante os ares, para o encontro de Deus e Jesus nos céus. Já que eu, Pedro, vocês podem ver, analisar que hoje, dias que eu, Pedro, estou vindo gravar aqui, alguns dias que eu, Pedro, estou vindo gravar aqui no cemitério para simbolizar algo proféticos para Deus. Só hoje que eu, Pedro, vi que esse cemitério é repleto de câmeras. A própria palavra de Deus diz que quando Jesus vier perante as nuvens, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, Deus dará ordem a seus anjos para que recolham os escolhidos de todas as nações do mundo. Mas primeiramente serão ressuscitados os mortos em Cristo, que se acham em todos os túmulos de todas as nações da terra. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro deles perante as nuvens dos céus nos ares. Hoje, dia 20 de agosto de 2025. Então eu, Pedro, vou
lançar as terceiras, segundas taças de mel no mesmo lugar que eu, Pedro, joguei as outras 4. Nesse dia 20 de agosto de 2025. Como vocês estão vendo, aqui é o cemitério Dona Francisca, onde eu, Pedro, nesse dia 20 de agosto de 2025, di a volta em redor desse cemitério. Isso aqui está me lembrando parte também de quando Deus mandou os israelitas tomarem Jericó, que Deus falou para eles andarem em redor, se eu não me engano, 7 vezes. Tocaram a trombeta e as muralhas de Jericó Deus fez cair. Agora eu, Pedro, antes de entrar para o serviço, repetindo hoje que o Pedro vi que esse cemitério Dona Francisca é repleto de câmeras de vigilância. Então, eu, Pedro, vou esperar para chegar diante das colunas onde eu botei as taças de mel, só que hoje foi diferente. Eu, Pedro, botei as terceiras 2 taças de mel. Eu, Pedro, botei lá de casa, lá do condomínio onde Deus lançou um raio, no dia 7 de outubro de 2023. No mesmo dia que Deus permitiu que o Hamas invadisse Israel. Lá estão as 2 colunas. Agora eu, Pedro, vou abrir a mochila. Agora eu, Pedro, vou abrir a mochila e botar a terceira vez as 2 taças de mel da Santa Ceia. Jogar no mesmo lugar das outras 4, depois de ter dado a volta no cemitério Dona Francisca em redor. Agora eu, Pedro, vou pegar as 2 taças de mel, como vocês viram o Pedro botar lá no próprio condomínio onde Deus lançou o raio. No condomínio onde o Pedro mora, onde Deus lançou o raio, no dia 7 de outubro de 2023, lá no condomínio onde o Pedro mora. Lá estão as 2 colunas, onde o Pedro aquela vez botei mel nas 4 taças, sendo que nas 2 segunda últimas taças, eu, Pedro, tinha botado uma moeda de 25 centavos dentro e joguei aqui em frente, nesse mesmo lugar, e eu, Pedro, vou jogar as terceiras, segunda taças de mel que eram que eu, Pedro, comemorei a Santa Ceia e minha esposa também. Em nome de Jesus, que depois que eu, Pedro, nesse dia 20 de agosto de 2025, di a volta em redor desse cemitério Dona Francisca, e agora jogarei as terceiras 2 taças de mel no mesmo lugar que lancei as outras 4. Pronto, agora eu, Pedro, terminei de jogar. Eu, Pedro, terminei de jogar. Agora a terceira 2 taças de mel no mesmo lugar que o Pedro já tinha jogado. A primeira, as 2 taças de mel, e a segunda, as 2 taças de mel. E essa foi a terceira 2 taças de mel. Depois de eu, Pedro, ter dado, sem saber que iria fazer isso, depois de eu, Pedro, ter andado em redor do cemitério Dona Francisca, repetindo aquele vídeo que o Pedro gravei ontem,
pensando que era uma imagem, na verdade era um pedaço de plástico que Deus estava fazendo se mover com o vento. 19 de agosto de 2025. Hoje o Pedro fez esse simbolismo sem saber que seria dessa maneira. E depois de ter andado em redor do cemitério Dona Francisca, subindo até o topo dele, aí o Pedro, creio que Deus pôs em meu coração, depois de fazer isso, de jogar as terceiras 2 taças de mel no mesmo lugar que o Pedro tinha lançado as outras 4. E que Deus abençoe a todas as nações e que isso sirva de simbolismo para esse tempo do fim. Deus abençoe a todas as nações do mundo. Agora o Pedro indo para o trabalho, depois desse simbolismo, e que Deus abençoe a todas as nações da terra.